Olá, povo amado de Deus, graça e paz. Vamos crescer na graça e no conhecimento. Eu quero deixar uma pequena reflexão para o teu coração, que você esteja reinando em vida e desfrutando da paz de espírito. Nós sabemos que no mundo, abençoados, no que tange a vida secular, Jesus de Nazaré ele já dizia aos seus ouvintes: tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Muitas vezes acontecem situações em nossas vidas que nós procuramos forças e só no eterno, de fato, só no Cristo vivo é que você vai encontrar esta força para superar as suas fraquezas. Paulo orava 3 vezes pedindo a Deus para que ele tirasse o espinho da carne, e o Cristo disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então Paulo disse: de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias, nas minhas angústias, para que em mim habite o poder de Deus. Porque quando eu estou fraco, então aí eu descubro que eu sou forte. E quando eu descubro que eu sou forte no eterno, eu me sinto de fato mais do que vencedor. E aí sim eu posso declarar o que declarou Paulo em Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas bem verdade, amados, nós enfrentamos muitos combates, né? Combates do inimigo. Nosso inimigo, que não é um inimigo nesse sentido externo, mas é interno, é consigo mesmo, sabe? Muitas vezes um complexo de inferioridade, um medo, uma insegurança, uma incerteza, causa transtorno em uma mente que é em todo tempo golpeada, uma mente que está fragilizada, uma mente que está cauterizada pelas fraquezas, pelas debilidades. E precisamos exercitar a nossa fé, a nossa convicção no eterno, para que venhamos vencer essas debilidades, essas fraquezas que nós carregamos, porque nós estamos rodeados de fraqueza. Nós estamos revestidos de uma natureza humana que é fraca. Jesus disse: a carne é fraca, para nada presta. O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então, queridos, mediante a direção do Espírito, por meio do Evangelho da Graça, nós vamos encontrando uma raiz de força, uma fonte de água viva, que vem saciar, de fato, esta sede que nós temos, que vem, de fato, nos alimentar em nossas fraquezas e colocar para cima, abrindo os nossos olhos, nos ensinando, nos edificando. E quando você vai desenvolvendo esse relacionamento com Ele, você vai encontrando, de fato, segurança nele. Mas olha o que o apóstolo Paulo falava em uma de suas cartas, e que pode ser algo que esteja acontecendo comigo e com você, porque nós estamos sujeitos a essas coisas. Disse Tiago que Elias era um profeta que orou e fogo caiu do céu, mas que Elias também estava como um ser humano, sujeito às mesmas paixões. Então, querido, todos nós estamos aqui no barco da vida, e no que tange aqui a nossa horizontal, no que tange aqui a nossa humanidade, o sol nasce para todos, a chuva também cai para todos. Então, passaremos por dias bons e dias também maus. Mas quando, de fato, exercitamos a nossa fé genuína no eterno, nós vamos encontrando força e vencendo essas questões. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 em diante, Paulo disse assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito mais excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem, elas são eternas. Paulo disse: leve tribulação.
porque a nossa leve e momentânea tribulação. De fato, tudo passa, mas enquanto estamos passando por estes processos, precisamos lembrar que existe um eterno, um Criador, um Pai que não nos abandona em meio às dificuldades, em meio às lutas. Davi disse no Salmo 23, ele disse: o Senhor é meu pastor, ele não falta comigo, ele não me deixa só. Ele está sempre comigo. E ele conclui dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Então havia uma probabilidade de ele passar por vale de sombra de morte, um momento difícil, como ele passou de fato dentro da história. Mas ele disse: a tua vara e o teu cajado me consola, porque o Senhor prepara uma mesa perante os meus inimigos. Então Davi sabia a mesa que ele se alimentava. Davi sabia o prato que ele comia e o tipo de alimento que lhe nutria. Então precisamos, amado, estar sempre sentado nesta mesa, porque o reino, o banquete no reino já foi posto. Se alimente agora, se alimente da alegria do Espírito, da justiça, da verdade, do temor e da fé, para que você possa vencer essas momentâneas tribulações que, por certo, todos nós enfrentaremos em nossas vidas. E não fique preso naquilo que você vê. Não fique estatizado, paralisado, neutralizado naquilo que você está vendo, que aparentemente não tem jeito, que é o limite. Você não pode ficar preso nisso. Na pior das hipóteses, você tem que entender que, seja pela vida, seja pela morte, o Senhor será sempre glorificado. O apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, ele diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque eu estarei logo com o Senhor. Então a vida de Paulo se resumia em glorificar o Eterno, que fosse pela vida ou que fosse pela morte. Então, queridos, nós que temos este conhecimento do Eterno, o Pai abriu a nossa mente, iluminou os nossos olhos, precisamos estar firmes, manter firmes esta convicção de fé, de que os combates, as lutas, ela não pode golpear sua mente e te destruir. Nas lutas você tem que adquirir força, experiência. Olha lá o que diz Romanos. Romanos, capítulo 5, versículo 1 em diante. Sendo, pois, justificado pela fé, estamos em paz com Deus mediante Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito do Eterno habita em você. Você é templo e morada do Espírito. Então, isso não significa que não passaremos por tribulações, por dificuldades, mas em todas essas tribulações, dificuldades, por essas circunstâncias, nós vamos adquirir experiência, maturidade, confiança e nós vamos crescer na graça e no conhecimento do Criador. De fato, vai existir os combates da vida. E em meio a esses combates, quem mais será golpeado é a nossa mente. Porque é aqui que será definido, aqui será o campo de batalha. É aqui que você vai receber as armas, disse o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas de sofisma que se levanta contra Deus. E estando pronto para vingar toda a desobediência quando a nossa obediência for cumprida. Então, as tuas armas, as armas da nossa milícia, do nosso combate, não são carnais, são poderosas de Deus. Como nós falamos em uma outra mensagem, revesti-vos, pois, da armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Porque nesse campo de batalha, onde a tua mente será golpeada, você precisa estar de fato com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, que é a palavra, e sabendo manusear, para que você venha também se defender de todos os ataques do maligno. Tá bom? Olha lá outro texto interessante. O próprio Jesus, Paulo declara isso em Hebreus. Hebreus capítulo 2, olha lá. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Diz assim: porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, também pode socorrer os que são tentados. Naquilo que ele mesmo, Cristo, sendo tentado, ele foi tentado na carne, ele padeceu, também ele pode socorrer aqueles que são tentados. Então, abençoados, o próprio Jesus viveu, sabe, esse combate. O próprio Jesus, ele viveu essas lutas. O próprio Cristo, quando esteve aqui, como ser humano revestido de carne, ele passou pelas mesmas situações que nós, humanamente falando, passamos em nosso contexto, dentro das nossas fraquezas. Jesus sentiu fome, nós sentimos. Ele sentiu sede, nós sentimos. Ele sentiu dor, nós sentimos. Ele chorou, nós choramos. Então, ou seja, tudo aquilo que está relacionado à humanidade, todos nós, seja cristão, seja ateu, religioso, não religioso, independente, homem ou mulher, todos nós vamos passar por algum tipo de combate. Todos nós vamos ter que encarar o nosso inimigo de frente, que é as nossas debilidades. Mas precisamos, de fato, proteger a nossa mente no Eterno, no Criador, mediante a fé e o poder de Deus que opera nas nossas vidas, para vencermos de fato essas provações e essas tentações. Tentação que vem num campo humano, né? De gênero humano, não tem nada a ver com espiritualidade. Olha lá, 1 Coríntios, vamos ler os textos, porque tem pessoas que gostam de distorcer. 1 Coríntios, capítulo 10, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim, 1 Coríntios 10, 13, não veio sobre vós tentação senão humana, tentação, provação, combate, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis antes, com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Nós podemos suportar. Nós podemos vencer esses combates. Ele te habilitou, ele te capacitou para que de fato você venha a ser mais do que vencedor. Então, exercite a tua fé, esta fé que é um dom de Deus sobrenatural. João disse, esta é a vitória que vence o mundo, a saber, a nossa fé. E quando nós exercemos esta fé, que é um dom dos eleitos de Deus, que os filhos de Deus possuem, nós podemos de fato vencer todas essas questões. Olha lá, Tiago, capítulo 1, versículo 12 em diante, diz assim, Tiago, capítulo 1, versículo 12 em diante. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência ou cobiça. Depois de haver a concupiscência concedido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, ele vai gerar morte. Não erreis, meus irmãos amados. Então, queridos, nós vamos sofrer tentações. Nós teremos a nossa mente golpeada. Mas precisamos ser fortes. Precisamos estar nos nutrindo, nos alimentando, nos revestindo daquilo que o Eterno tem para nós. E isso não vem daqui, vem daqui. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação
nem sombra de variação. João disse que nada o homem tem, nada de bom o homem pode receber, se do alto não for dado. Então, queridos, o conceito de tudo coopera para o bem daqueles que fortalecem é para aqueles que entenderam que foram predestinados, eleitos antes da fundação do mundo, chamado com a santa vocação e que não se limita nas questões humanas, mas que se apega ao Criador e fica firme naquilo ou naquele que tudo faz. Efésios capítulo 3, versículo 20, disse que segundo o poder de Deus que em nós opera. Então existe uma operação do poder de Deus em nossas vidas. Por favor, Efésios, vamos ler o versículo todo. Efésios capítulo 3, versículo 20. Olha lá. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que em nós opera. Existe um poder de Deus operando na sua vida. Existe um poder de Deus operando em cada um de nós. Precisamos enxergar isso com olhos espirituais. O homem natural ele não vai discernir as coisas do Espírito. O homem natural ele vê as coisas do Espírito parecendo loucura. E ele não pode discernir de fato porque ele não entende. Mas aquele que é espiritual ele vai discernindo tudo muito bem. Ele vai mastigando, ele vai percebendo, ele vai entendendo o propósito, a caminhada, porque o Pai já preparou obras de antemão para que andássemos por ela. Querido, o que tem de acontecer, vai acontecer. O que tem que acontecer na minha trajetória, o que já aconteceu na minha trajetória, teve que acontecer. O que já aconteceu na sua vida é porque teve que acontecer. O que vai acontecer na sua vida, o Pai está vendo tudo. Agora você precisa descansar, não sofrer antecipadamente, não se cobrar, e também não procurar motivos para que essas coisas aconteçam. É um processo natural. É um processo que está dentro do propósito do Eterno. Mas não é para você forçar a barra. Não é para você tentar a Deus. Não é para você procurar. Siga o curso da vida. Siga a caminhada com temor de Deus. Sabe? Praticando o que é justo, o que é correto. E tudo que acontecer, a mão do Pai estará sempre sobre você. Jó disse, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, abençoados, nós não somos merecedores de nada. Tudo que temos é um favor e a graça dele. Somos mordomos dentro desta casa da vida, onde ele é o dono. Então, cuide do templo, cuide da casa, cuide da morada do Eterno, cuide da sua vida, cuide da tua mente, porque nós somos a morada do Criador enquanto estivermos aqui na terra. E assim sendo, nós vamos conseguindo alcançar o entendimento perfeito da mente do Criador e desfrutando desse reino eterno de justiça no qual todos os filhos estão inseridos, onde existem bênçãos para desfrutarmos com sabedoria e com inteligência espiritual. Tá bom? Guarde essa reflexão no teu coração e até o nosso próximo encontro. E não deixe, não aceite, não se permita que a sua mente venha a ser destruída por causa dos combates e das lutas que são momentâneos, que são passageiros. Mas enquanto não passar, seja firme, seja constante, sempre abundante no Eterno, no Senhor. Paulo disse em 1 Coríntios 15, se eu não me engano 19, se nós esperarmos de Deus somente aqui na terra, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Então vamos tirar o olhar humano, terreno, e vamos olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Colossenses capítulo 3, Paulo falando para os seus ouvintes lá no primeiro século, se foste ressuscitado com Cristo, por que vocês estão se envolvendo com as coisas do mundo? Buscai as coisas que são do alto, onde o Cristo está sentado à destra da majestade. Pensai nas coisas que são de cima. Buscai, pensai, se relacionar com as coisas de Deus. Porque onde estará o teu tesouro, ali estará também o teu coração. E o nosso tesouro, ele não pode ser limitado aqui na terra. Porque aqui o ladrão rouba, a traça corrói. Mas o nosso tesouro, a nossa mente,
o nosso pensamento, a nossa intenção precisa estar sempre voltado para as coisas do Criador, porque ninguém pode roubar aquilo que Ele te deu gratuitamente. Graça e paz, e vamos que vamos vencer a cada dia os nossos combates e proteger a nossa mente para que não sejamos golpeados. Beijo no coração, deixa teu like se gostou, compartilha à vontade, obrigado pelo teu comentário aí, obrigado vocês que estão participando aqui, se inscrevam, ative o sininho nas opções todas e vamos fazer com que a palavra corra e seja glorificada e que os eleitos de Deus estejam descansando na graça e no conhecimento do Eterno. Graça e paz.